vamos direto ao próximo tema com a deputada federal Rosana Vale. Vamos falar do Estado de São Paulo. Como é que está essa atuação, o seu dia a dia no grupo de transição? Nós já falamos aqui até com o Jorge Lima, esteve com a gente, ele é muito próximo, está também como interlocutor presente, foi do Núcleo Duro, assim como você, no processo eleitoral do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Como é que está esse trabalho? O nível de exigência ali é muito elevado mesmo, né? Eu estou muito honrada, né, de fazer parte do grupo de transição, estou na coordenação do tema Desenvolvimento Social, Mulher e Pessoas com Deficiência. A nossa missão é traçar o diagnóstico dos programas que existem hoje e propor novos programas, propor uma base de orçamento para o ano que vem, para os próximos trabalhos e ações que o governo queira fazer. Eu estou muito contente porque o Tarcísio, o nosso governador eleito, é uma pessoa fora de série, sim, muito focada, muito determinada, que dá oportunidades. A gente tem reuniões e discussões ali, ouve todas as pessoas que fazem parte desse grupo, ou seja, ele quer a participação da sociedade na diretriz, né, do governo do Estado para os próximos 4 anos, do que vai ser feito, do que teve efetividade, do que não teve. Então, nós estamos na fase agora de traçar o diagnóstico do que existe hoje no governo do Estado, programas voltados para a população de rua, para o tratamento de pessoas viciadas em drogas, para a mulher, por exemplo, porque hoje nós não temos a Secretaria da Mulher e há uma promessa do governador durante a campanha de criar a Secretaria da Mulher para que possa dar mais efetividade a esses programas. Às vezes tem programas, por exemplo, na área da saúde voltado para a mulher, a ideia é congregar todas essas ações numa Secretaria da Mulher, e eu estou colaborando bastante para isso, na coordenação desse grupo. Tem um grupo maravilhoso de pessoas lá que são ex-prefeitos, deputados atuais, ex-deputados, vereadores em São Paulo, pessoas que têm uma bagagem muito grande. Eu estou aprendendo junto com eles, e estou absorvendo bastante esse conhecimento ali nas discussões, e nós estamos promovendo os relatórios para que ele possa, né, direcionar o governo dele a partir de 2023. Ok, antes de devolver para o Hudson, para também falar dessa questão da transição, da perspectiva do novo governo do Estado de São Paulo, eu acho muito interessante que você falou aqui quando você chegou, também em off conosco, sobre o perfil do Tarcísio, que não é um mero diagnóstico do que passou, não. A partir dos problemas que são ali localizados, apontados, são dimensionados, vocês também têm que entregar uma proposta de solução, já uma proposta concreta para o futuro governo. Na verdade, é um diagnóstico já olhando para frente, para quando o governo assumir, já terem as diretrizes já definidas, né? O Tarcísio é muito assim? Ele é muito assim, propositivo, né? O que temos e o que podemos fazer com a realidade que nós temos hoje, e busca soluções de pessoas das áreas. Isso é importante, né? Não é meramente uma indicação política, ele está trazendo e está formando um time de pessoas capacitadas, com vocações para as áreas onde elas vão ser direcionadas, com experiência comprovada já de sucesso nessas áreas. Já vi que trouxe o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, né? E assim, né, pessoas que tenham um brilho no olho e vontade de fazer diferente. Porque se você não coloca sempre os mesmos, né, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, ele está promovendo, olha só, um grupo de transição com pessoas experientes, pensando o governo para os próximos 4 anos. Avaliando o que foi feito, o que deu certo, porque não adianta também você começar a falar, quero tudo diferente, quero começar do zero. Não, você tem que avaliar, porque tem coisas boas também, que podem ter continuidade no próximo governo, tem coisas que precisam de ajuste para ele dar a cara dele, e eu tenho certeza, eu conheci o Tarcísio, convivi com ele nesses últimos 4 anos, eu tenho certeza que vai ser um governo que vai deixar uma história no estado de São Paulo. Excelente. Bonita. Bom, então, no caso do Renato Feder, que era secretário de Educação do Paraná, ele colocou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do Paraná, de 7º no ranking para 1º lugar no Brasil. Então já explica, acho que é autoexplicativo. Né? Esse dado já é autoexplicativo. Hudson. Exato. Eu acho que falar sobre a transição aí no governo de São Paulo hoje,
ela é um ar de frescura, né, nesses temas todos tão áridos, né, que a gente está ouvindo aí no noticiário todo dia. O ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, né, agora governador eleito, ele tem uma história que fala por si só. Né? A gente sabe o trabalho que fez, sabe como fez, fazia parte de um ministério técnico e montou no Ministério da Infraestrutura também uma equipe muito técnica, muito competente para tocar, enfim, toda aquela gama de coisas que faz parte desse ministério. E está reproduzindo agora aqui na equipe de transição esse mesmo perfil. Né? Então, a expectativa é muito grande, eu acho, do cidadão, né, paulista em relação ao trabalho que vai ser feito. Eu imagino, como cidadão, que um repeteco daquela boa atuação do ex-ministro, agora governador, frente a esse governo, que a gente faça da mesma forma. Gente técnica trabalhando, gente que arregaça a manga e que faz, e que trabalha. Eu estava ouvindo aqui a deputada falar sobre vocação, né? Cada um aí nas suas áreas, tecnicamente, né, conhecedor tecnicamente dos assuntos, né, que estão sob sua responsabilidade. E eu tenho certeza que esse grupo tem também a vocação para a coisa pública. Né? Não estão lá só porque conhecem muito bem, tecnicamente bem, os assuntos que estão aí sob sua responsabilidade, mas têm responsabilidade para estar à frente da administração pública. Né? E isso é fazer gestão, não é? Fazer gestão não é só combater corrupção, não. Né? Fazer gestão é tirar o melhor da máquina, fazer a máquina trabalhar em função, em prol do cidadão, em prol daquele que paga a estrutura que sai dos nossos impostos. Então, é fazer, de uma certa forma, fazer a coisa chegar às pessoas, como a deputada tinha destacado até agora, né? Fazer as ações voltadas para que as pessoas sintam de verdade e que, no fim, aconteça isso de verdade que a Rosana comentou agora, que seja um governo que marque historicamente. Né? Porque o Tarcísio, eu falo porque nós temos aqui, você sabe, Hudson, também, a deputada sabe, que nós temos uma agenda aqui do Porto muito consolidada aqui no programa, não é? E, assim, tive contato algumas vezes com o ex-ministro Tarcísio, conheço a capacidade dele. Aliás, ainda deixou um sucessor de altíssimo nível, o ministro Marcelo Sampaio. O Marcelo Sampaio, que é o sucessor do Tarcísio, eu vi só rapidamente, eu vi num podcast de grande audiência, que ele falou, tem um menino jovem lá, o Marcelo Sampaio na infraestrutura, eu vou ligar para ele agora sem avisar, vou perguntar sobre obras, sobre trechos e números, ele vai falar tudo para você, sem ler nada, ele vai falar na hora, dito e feito, Marcelo Sampaio. Mas realmente o que se espera é o melhor, acho que vai ser um governo disruptivo, vai ser um divisor de águas mesmo aqui no estado de São Paulo. Bom, tem um pouco tempo, mas você lá na Câmara Federal, nós agora temos uma agenda, você que atua muito no Porto, não é? Você é uma interlocutora frequente aqui do Porto, você conhece todos os temas com profundidade, não é? Isso já é de reconhecimento, isso é um dos pilares da tua atuação, não aparece tanto, mas o segmento sabe o quanto você atua e quanto você está engajado e quanto você tem conhecimento nessa área, Rosana. Mas hoje tem-se uma caixa preta, né? Ninguém sabe para onde vai aí a política dos portos, tinha assim, uma agenda que eu entendo que não vai ser cumprida, da desestatização, mas essa interlocução vai ter que se fortalecer de qualquer forma, não é? Como é que você está enxergando a tua situação junto ao segmento portuário? O que você tem sentido e o que está na tua cabeça para atuar em defesa desse segmento? Você trabalha em duas frentes, a frente empresarial e a frente dos trabalhadores também. Sim. Que fique bem claro aqui, né? Trabalho e trabalhador, né? Um não existe sem o outro. Exatamente. E os dois precisam caminhar juntos para que o nosso país progrida, né? Porque o porto é muito importante para o nosso país, né? Um terço quase da nossa balança comercial. Passa aqui. Então, eu estou acompanhando, primeiro eu preciso falar e reconhecer que no governo Bolsonaro o Porto avançou muito. Primeira coisa que aconteceu foi a moralização da gestão do Porto. Como repórter, eu vi presidentes sendo presos, malas de dinheiro, ex-presidentes da companhia, malas de dinheiro, e isso foi moralizado por uma gestão técnica e que deu resultado a curto prazo, porque em vez de prejuízo, que dava 500 milhões de prejuízo, passou a dar lucro. Hoje são quase 2 bilhões nos cofres, né, nos caixas da SPA,
da gestão do porto. Lamento, né, a interrupção desse processo, porque nós íamos começar a ver os resultados. Tinha, né, muita expectativa na desestatização do porto, porque envolvido nesse processo de desestatização estavam, né, ampliação de vagas de trabalho para a população da nossa região, para a população do estado de São Paulo. 60 mil postos. 60 mil empregos com a ampliação das áreas, com o aumento da relação do porto com a cidade, com o aumento das áreas disponíveis para concessões, para que a gente conseguisse finalmente, né, fazer com que aquela relação do porto com a indústria, que eu vi em muitos portos e não vi, infelizmente, no Porto de Santos, para que as nossas mercadorias tivessem valor agregado, em vez de exportar muita matéria-prima o tempo inteiro, para que as indústrias na área portuária e retroportuária pudessem fazer o processamento dessa matéria-prima e exportar já, por exemplo, em vez do café, a cápsula do café com valor agregado. E infelizmente, isso vai ter, né, um desgaste agora, porque não é a linha do governo que vai assumir. Inclusive, eu acompanhei hoje uma manchete que fala assim, cancelado, vai cancelar. A equipe de transição do governo Lula vai orientar pelo cancelamento, né, da desestatização, da privatização das áreas, mas eu vou continuar sendo, né, a interlocutora dessa região aqui, do trabalhador, do empresário. Vou fiscalizar bastante, porque eu luto pela minha região. Eu não defendo partido político, não defendo ideologia, mas defendo a minha ideologia é a minha região. Então, vou continuar atenta a isso. Essa ligação seca tem que sair de alguma maneira. Pergunta, porque estava no plano, quem ia fazer o aporte para. Sim, o ministro, quando era ministro, né, o Tarcísio de Freitas se comprometeu comigo, se comprometeu com a região de fazer, né, de incluir essa obra nesse leilão, nessa desestatização do porto, e agora a gente tem que mudar os planos. E foi feito sempre de forma franca. Agora, o que o empresário quer? O empresário do porto, ele quer competitividade, quer que o porto seja competitivo, não quer perder carga para outros portos. Né? E isso implica em redução de tarifas, né? Numa administração que facilite a vida do empregador, para que ele possa contratar mais pessoas e que a nossa região veja os frutos de tudo isso. Ele quer que o porto seja competitivo, essa agenda tem que continuar. Ele quer ter os acessos, que também são de responsabilidade do governo do Estado, os acessos. Sim. Ele quer... No caso da nova pista, exato, ele quer ter os acessos facilitados para que o porto possa ter por onde crescer. E o que cabe ao governo federal, cabe ao governo do Estado, cada um na sua função, colaborar para que o porto, porque um porto forte fortalece a todos nós. É verdade. Bom, eu tenho já como consolidado que a agenda vai mudar, a desestatização vai ser interrompida, né, da administração do Porto de Santos, mas também, pelo que eu conheço a Rosana Vale, nas palavras você pode ler nas entrelinhas. De forma alguma nós desistimos da questão da ligação seca. Não. E o ministro Tarcísio via estado, eu sei que está muito prematuro, é uma percepção minha. Ele tem essa percepção. Está nessa agenda. Ele tem está essa na agenda percepção. do Tarcísio, tanto a questão do acesso rodoviário, como também a ligação seca. Se eu estiver errado, você... Não. Eu realmente duvidaria muito, um pouco com esse do Tarcísio, o que mais conheço de você, eu tenho certeza que vocês não vão abandonar essa pauta. Não tem dado concreto agora, que o governo não assumiu, mas ele vai buscar uma forma de parceria, como a Rosana em Brasília, a não ser que ela venha aqui ser secretária. Esse convite, acho que é natural, vai acontecer. Pelo que a Rosana disse, não é a pauta agora do momento, tá? Ela está muito envolvida na transição. Correto, Rosana? Mas acho importante saber que você está com esse protagonismo todo, esse reconhecimento, tanto lá na Câmara, né, que você fez a tua caminhada, e agora também no Estado. Desde a campanha do Tarcísio, já reconheceu em você como uma aliada importante, alguém que pode agregar esse processo. Né? Então, queria te dar parabéns e agradecer toda a disponibilidade e confiança que você tem aqui no nosso programa, no nosso trabalho. Volte sempre.